7 sinais de que o Espírito Santo está abrindo portas que estavam fechadas em minha vida. Há momentos na vida em que você olha para todos os lados e nada parece avançar. Portas que você tentou abrir com esforço, com fé e até com lágrimas continuam fechadas. Caminhos que antes pareciam promissores agora parecem bloqueados. O coração tenta acreditar, mas a mente insiste em perguntar: por que nada muda? Por que tudo permanece igual? Por que Deus ainda não abriu aquilo que eu tanto espero? E é exatamente nesse ponto, quando tudo parece imobilizado, que uma verdade profunda acontece em silêncio. O céu está se movendo muito antes de você perceber. Deus trabalha primeiro no invisível para depois revelar no visível. Ele ajusta, alinha, prepara, organiza e constrói nos bastidores da sua história, enquanto você acredita que nada está acontecendo. Mas o Espírito Santo não precisa de barulho para transformar. Ele não precisa de sinais grandiosos para agir. Ele opera na raiz, na essência, na estrutura da sua vida até que o tempo perfeito chegue. O momento em que aquilo que estava fechado começa a se mover. A Bíblia está cheia de momentos em que as portas mais importantes se abriram não quando as pessoas esperavam, mas quando estavam sendo moldadas por dentro. José, vendido pelos irmãos, traído, esquecido numa prisão, parecia completamente longe do propósito. Tudo ao redor dele gritava que a promessa havia sido interrompida, mas enquanto José sofria, o céu trabalhava. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia abandono era construção. E quando o tempo chegou, a porta se abriu de forma tão grande, tão estratégica, tão sobrenatural, que nenhum plano humano poderia ter produzido. O Espírito Santo abriu uma porta que estava fechada por anos, mas que precisava estar fechada para que o propósito fosse preservado. Essa é a lógica do céu. Quando Deus vai abrir uma porta, Ele começa mexendo em você antes de mexer na porta. Ele fortalece sua fé, amplia sua visão, prepara seu caráter, ajusta seus passos, porque portas abertas sem preparo se tornam armadilhas. Deus não quer apenas abrir caminhos. Ele quer abrir caminhos que você consiga sustentar. Ele quer honrar você em lugares onde sua maturidade te acompanha. Ele quer levar você a ambientes onde o coração não retrocede, onde a fé não se perde, onde a alma não se corrompe. Por isso, existe um movimento interno antes do movimento externo. O Espírito Santo é especialista em abrir portas que os olhos humanos não conseguem ver. Portas que estavam fechadas pela dor, pela espera, pela injustiça, por limitações próprias ou até por ataques espirituais. Ele abre portas que pessoas tentaram trancar. Ele abre portas que circunstâncias tentaram impedir. Ele abre portas que você já havia desistido de orar. Ele abre portas que pareciam inalcançáveis, porque quando Deus decide liberar algo sobre sua vida, não existe cadeado que permaneça firme, não existe muralha que não seja derrubada, não existe situação que Ele não possa virar ao seu favor. E quando o Espírito está prestes a fazer isso, existem sinais. Sinais claros, profundos, espirituais e muitas vezes discretos. Sinais que se manifestam primeiro dentro de você e só depois ao redor. Sinais que mostram que o céu já está movendo o que a terra ainda não percebeu. Sinais que revelam que Deus está fazendo algo novo, mesmo quando tudo parece igual. Sinais que indicam que você está mais perto da abertura do que imagina. E é exatamente isso que este vídeo vai revelar. Os sinais que antecedem o milagre. Os sinais que mostram que Deus já começou. Os sinais que apontam para portas que antes estavam trancadas, mas que agora estão sendo destravadas pelo sopro do Espírito Santo. Antes de avançarmos, respire fundo e faça esta breve oração para alinhar seu coração. Espírito Santo, abre meus olhos para perceber o que o Senhor já está movendo. Que eu não me distraia com o que ainda não vejo, mas reconheça o que o Senhor já começou dentro de mim. Agora que o coração está desperto, vamos caminhar para o primeiro grande sinal, aquele que transforma seu interior antes de transformar sua realidade. O desconforto santo, quando Deus mexe onde antes você se acomodava.
Há um momento no processo de Deus que muitos confundem com crise, mas que na verdade é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo começou a abrir portas que estavam fechadas. É o momento em que aquilo que antes parecia confortável começa a incomodar. Situações que antes você tolerava começam a apertar. Lugares onde você conseguia permanecer começam a se tornar pesados. Relações, ambientes, hábitos, rotinas e até pensamentos passam a gerar um incômodo que você não sabe explicar. É como se algo dentro de você estivesse sendo pressionado a se mover, mesmo quando você não quer. Esse movimento interior é o desconforto santo. É Deus mexendo onde você se acostumou demais. É o Espírito Santo agitando sua alma para que você perceba. A porta está prestes a abrir, mas você não pode ficar onde está. Esse desconforto não é emocional, não é impaciência, não é irritação comum. É uma mudança espiritual. É como se o Espírito estivesse empurrando você para longe de zonas que já não fazem parte do seu próximo nível. E isso aparece de várias formas. Às vezes, você perde o prazer por algo que antes te motivava. Às vezes, você sente peso em ambientes onde antes sentia paz. Às vezes, você experimenta uma insatisfação profunda em rotinas que até pouco tempo pareciam normais. Outras vezes, você percebe que algo dentro de você simplesmente não encaixa mais. É como se sua alma estivesse crescendo, mas o lugar onde você está não tivesse espaço para essa expansão. E esse desconforto não é castigo, é preparação. Deus não desperta desconforto para destruir sua estabilidade, mas para impedir que você permaneça estacionado. Quando uma porta vai se abrir, permanecer no lugar antigo se torna impossível. Esse incômodo é um indicador de que sua temporada está mudando. É um rompimento interno que antecede o rompimento externo. É o Espírito Santo removendo você de um ambiente onde não há mais crescimento para conduzi-lo ao lugar onde Ele quer te estabelecer. Esse movimento aparece inúmeras vezes na Bíblia. Antes de Abraão entrar na promessa, Deus provocou dentro dele um desconforto tão profundo que ele não conseguiu mais permanecer em Harã. Antes de Moisés se tornar libertador, Deus permitiu uma inquietação tão grande diante da injustiça que ele não conseguiu mais ignorar aquilo que via. Antes de Davi se tornar rei, Deus gerou nele uma inquietação que o fazia buscar a presença diariamente, enquanto seu interior era preparado para a autoridade que viria. O desconforto santo sempre antecede portas abertas. É a assinatura divina de que algo maior está chegando. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja percebendo que algo em você não cabe mais na vida de antes. Talvez você esteja sentindo que não consegue mais tolerar conversas, ambientes ou padrões que antes pareciam normais. Talvez você esteja desconectado de um ciclo que até pouco tempo atrás fazia completo sentido. Talvez sua alma esteja inquieta, mas você não entende o motivo. Talvez algo emocionalmente esteja se movendo, mas você não sabe nomear. Isso não é confusão. Isso é movimento espiritual. Isso é o Espírito Santo dizendo: eu estou prestes a te tirar daqui, porque o que preparei para você não cabe nesse lugar. Esse desconforto também aparece quando Deus está prestes a remover vínculos que prendiam você a uma vida limitada. De repente, pessoas se afastam. Planos se desfazem. Portas que você achava seguras começam a se fechar. E embora isso doa, também revela que Deus está fazendo um filtro. Ele te separa do que é pequeno para te levar ao que é grande. Ele te afasta do que limita para te conduzir ao que expande. Ele te retira de ciclos cansados para te levar a novos começos. O desconforto santo também revela que você cresceu. Muitas vezes, você tenta voltar para o que era, mas percebe que não cabe mais ali. Isso não é fracasso. É maturidade. É avanço espiritual. É sinal de que Deus está movendo você para além das portas fechadas. Ele está expandindo sua mente, fortalecendo sua fé, ampliando sua visão e preparando seu espírito para aquilo que vem adiante. E agora, antes de continuarmos, faça esta breve oração.
deixando seu coração sensível à voz que move você para o novo. Senhor, que eu não resista ao teu movimento. Se o Senhor está me tirando de lugares antigos, fortalece meu espírito para caminhar onde o Senhor deseja me levar. Esse é apenas o primeiro sinal. E quando você começa a perceber essa mudança interior, é porque Deus está prestes a romper ciclos que te impediam de avançar. O rompimento de ciclos invisíveis, quando hábitos, pensamentos ou vínculos perdem força sobrenaturalmente. Existe um momento em que Deus começa a agir tão profundamente dentro de você que padrões que te acompanhavam há anos começam a perder força sem explicação lógica. Aquilo que antes te prendia já não te domina. O que antes te controlava começa a se desfazer. Pensamentos que eram recorrentes desaparecem. Hábitos que pareciam impossíveis de vencer enfraquecem. Relações que sugavam sua energia espiritual se esvaziam. Ciclos emocionais, espirituais e até comportamentais começam a se romper em silêncio, como se algo invisível estivesse desfazendo nós antigos. E é exatamente isso que está acontecendo. O Espírito Santo está quebrando cadeias que mantinham portas fechadas. Esses rompimentos internos são um dos sinais mais fortes de que Deus está abrindo novos caminhos. Antes de abrir a porta na sua vida exterior, Ele abre a porta dentro de você. Ele quebra o ciclo para liberar o seu espírito. Ele desfaz prisões invisíveis para que você tenha liberdade de entrar no que Ele preparou. E esses rompimentos geralmente acontecem de maneira inesperada. Você tenta explicar, mas não consegue. Você percebe mudanças que não fez esforço consciente para produzir. Seu coração se desapega de coisas que antes ocupavam espaço demais. Sua mente abandona pensamentos que antes pareciam inevitáveis. Sua alma solta pesos que carregava há anos. Isso não é acaso. Isso é transformação espiritual em andamento. É assim que Deus trabalha. Quando o Espírito Santo vai abrir uma porta, Ele não apenas remove obstáculos externos, Ele também remove barreiras internas. Ele liberta você de padrões que te impediriam de viver o que Ele está trazendo. Ele encerra ciclos que já não têm mais lugar no seu futuro. Ele corta raízes que te mantinham preso a temporadas antigas. Ele te desconecta do que estava te limitando, mesmo quando você não percebia. Muitas vezes, esses rompimentos começam com uma mudança de percepção. Algo que antes te atraía, agora te causa repulsa espiritual. Um comportamento que parecia inofensivo, agora te traz inquietação. Um vínculo emocional que te dominava, agora perde o brilho e o controle. Um medo que te travava, agora parece pequeno diante da fé que está crescendo dentro de você. O Espírito Santo muda não só o que você faz, mas o que você deseja. Ele realinha sua vontade para que ela não se torne prisão, mas ponte. A Bíblia mostra isso com clareza na história de Jacó. Antes de Deus abrir a porta que o levaria a se tornar Israel, Jacó precisou enfrentar seus ciclos internos, o ciclo da fuga, o ciclo da manipulação, o ciclo da insegurança. E foi numa noite de luta espiritual que Deus rompeu esses padrões dentro dele. A porta não se abriu antes que a identidade fosse transformada, porque portas abertas exigem corações livres. Deus não abriria o futuro de Jacó enquanto seu passado ainda o dominava. Por isso, o rompimento veio primeiro e a porta veio depois. O mesmo aconteceu com o povo de Israel no Egito. A porta da libertação não se abriu enquanto o povo ainda tinha a mentalidade de escravo. Deus precisou quebrar dentro deles o ciclo da dependência, da submissão ao opressor, da identidade fragilizada, antes de romper o mar e abrir o caminho. Por fora, parecia apenas espera, mas por dentro era transformação. E quando o ciclo foi quebrado, a porta se abriu de maneira sobrenatural. Talvez esse rompimento esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja percebendo que pensamentos que te atormentavam não têm mais o mesmo poder. Talvez você esteja se afastando de pessoas que drenavam sua fé. Talvez você tenha perdido o desejo por comportamentos que antes te aprisionavam. Talvez você esteja enxergando pela primeira vez padrões que repetia sem perceber.
Talvez sua alma esteja gritando que não quer mais viver um ciclo que se repete há anos. Isso é Deus te libertando por dentro. É Ele preparando você para portas que exigem leveza, consciência e maturidade espiritual. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a recuperar sua identidade. Quando ciclos são quebrados, sua visão clareia. Quando prisões internas se desfazem, sua coragem retorna. Quando padrões espirituais são destruídos, a fé se fortalece. Esse rompimento não apenas te liberta, ele te reposiciona. Ele te coloca na rota certa para o que está chegando. Ele abre espaço dentro de você para o novo de Deus. E antes de seguirmos, faça esta oração para selar essa fase de rompimento espiritual. Senhor, quebra em mim tudo o que não combina com o propósito que o Senhor preparou. Rompe ciclos antigos e me prepara para cada porta que o Senhor está abrindo. Com o coração livre, você se torna capaz de perceber o próximo grande sinal. Quando Deus começa a alinhar pessoas, caminhos e oportunidades ao seu redor de maneira sobrenatural. Alinhamentos inesperados. Encontros, conversas e conexões que surgem como peças perfeitas de um quebra-cabeça espiritual. Há momentos na caminhada espiritual em que você começa a perceber que certas coisas estão acontecendo com precisão demais para serem simples coincidências. Situações que parecem deslocadas se encaixam de forma perfeita. Pessoas que você não via há muito tempo reaparecem com informações ou palavras que tocam exatamente o ponto onde seu coração estava em luta. Conversas aleatórias se tornam resposta. Sinais discretos começam a apontar para uma mesma direção. E mesmo que você não consiga explicar, algo dentro de você entende. Isso não é acaso. Isso é alinhamento divino. Quando o Espírito Santo está abrindo portas que estiveram fechadas por muito tempo, Ele prepara o caminho antes que você o veja claramente. Ele posiciona pessoas, organiza cenários, move estruturas, planta conexões e desperta oportunidades que têm a função exata de conduzir você para o lugar certo na hora certa. Não é um movimento brusco, é um tecido espiritual sendo costurado ponto por ponto, até formar um caminho que você só compreende por completo quando olha para trás. A Bíblia está repleta de exemplos desses alinhamentos. A história de Ruth é uma das mais extraordinárias. Ela não sabia que estava entrando no campo de Boaz como parte de uma rota divinamente desenhada. Não sabia que sua fidelidade abriria espaço para encontros precisos. Não percebeu, naquele momento, que cada detalhe era uma preparação para uma porta que mudaria sua vida e a conectaria diretamente à linhagem de Jesus Cristo. Ela apenas caminhou e Deus alinhou. Ela apenas obedeceu e Deus abriu. Todos os encontros, todas as pessoas, todas as conversas foram peças espirituais sendo encaixadas no tempo certo. Esse tipo de alinhamento também aparece quando Deus quer tirar você de ambientes que já não fazem parte do seu futuro. Ele usa situações aparentemente desconexas para impulsionar você a mudar de direção. Insatisfação, uma conversa inesperada, um convite que surge sem aviso, uma ideia que chega do nada, uma pessoa que entra na sua vida carregando exatamente o que você precisava ouvir. Tudo isso faz parte da construção do novo ciclo. E é importante entender que esses alinhamentos acontecem tanto no nível externo quanto no interno. Há dias em que você percebe que seu coração foi preparado para algo que você nem imaginava. Uma informação que antes não faria sentido, agora provoca clareza. Uma oportunidade que antes pareceria inviável, agora se encaixa perfeitamente no que Deus está movendo. Uma pessoa que entra em sua vida parece ter sido escolhida a dedo. Isso é o Espírito Santo posicionando você. Esses alinhamentos também podem se manifestar por meio de fechamentos inesperados. Às vezes, uma oportunidade se encerra porque abriria caminho para um atraso espiritual. Outras vezes, alguém se afasta porque estava bloqueando seu crescimento. Há momentos em que Deus reorganiza sua vida com tanto zelo que você só entende o porquê depois. O que parecia perda era, na verdade, proteção. O que parecia atraso
era aceleração. O que parecia confuso era direção. O Espírito Santo alinha até aquilo que você julgou errado. E quando essas conexões começam a aparecer em sequência, com frequência maior, com coerência espiritual e emocional, com intensidade crescente, significa que Deus já está movendo a porta. Porque Ele nunca abre uma porta sem antes preparar o corredor. Nunca libera uma oportunidade sem antes firmar sua fé. Nunca coloca você no novo sem antes alinhar o que sustentará esse novo. Esse momento de alinhamento é precioso porque ele exige sensibilidade, percepção e vigilância. Você precisa aprender a observar padrões, notar repetições, identificar sincronias, reconhecer que algo maior está acontecendo. Não é olhar com superstição, mas com discernimento. É entender que Deus trabalha tanto no extraordinário quanto nos detalhes pequenos que passam despercebidos aos olhos distraídos. Quando você começa a ver esses alinhamentos, significa que a preparação está chegando ao fim. A porta não é mais um conceito distante. Ela está próxima. Ela já está se movendo. Agora que você reconheceu esse terceiro sinal, seguimos para o próximo movimento divino. O cansaço que revela caminho. O cansaço que revela caminho. Quando o Espírito Santo retira forças para impedir que você permaneça onde não deve ficar. Há fases da vida em que o cansaço não é apenas físico, é um desgaste profundo, silencioso, que toca a alma. É uma exaustão que surge sem motivo aparente. Uma perda de energia diante de situações que antes você sustentava facilmente. É como se algo dentro de você não tivesse mais força para insistir em certos caminhos. Muitas pessoas interpretam esse cansaço como fraqueza, falha ou desânimo. Mas espiritualmente, existe uma verdade mais profunda. Quando Deus vai abrir uma porta que estava fechada, muitas vezes, Ele retira as forças que te mantinham preso à porta errada. Esse é um dos sinais mais negligenciados, mas também um dos mais poderosos. O Espírito Santo sabe que algumas rotas ainda permanecem na sua vida não porque são corretas, mas porque você é forte demais para deixá-las. Você insiste, tolera, suporta, aguenta, permanece. Você resiste ao que deveria soltar. E quando sua força impede sua mudança, Deus permite que ela diminua. Ele retira a energia emocional que sustentava ciclos antigos. Ele tira o vigor para lutar batalhas que não fazem mais parte do seu propósito. Ele deixa suas reservas internas baixarem até que você perceba. Não é para continuar aqui. O cansaço, nesse contexto, é direção. Esse padrão aparece muitas vezes nas Escrituras. Elias, após uma longa jornada de enfrentamentos e pressões, chegou a um ponto de exaustão tão profunda que pediu para desistir. Não era apenas cansaço físico, era o esgotamento que revela que uma temporada havia terminado. O anjo o tocou e alimentou não para que ele voltasse ao mesmo lugar, mas para que ele fosse para outro. O cansaço foi o sinal da transição. Deus não renovou suas forças para mantê-lo na rota antiga, mas para encaminhá-lo para a próxima fase da missão. Outro exemplo está em Jonas. Cada tentativa de seguir seu próprio caminho era acompanhada de esforço, desgaste, luta e resistência. Sua fuga de Deus exigia energia constante, e essa energia se esgotou no momento exato em que sua rota precisava mudar. O cansaço, a exaustão emocional e o colapso foram sinais de que ele estava lutando contra o fluxo do propósito. E quando finalmente cedeu, Deus abriu uma porta que o reposicionou para sua verdadeira missão. O desgaste não foi castigo, foi redirecionamento. Assim também acontece com você. Há momentos em que Deus permite que você sinta um cansaço profundo diante de situações que já não fazem parte do que Ele está construindo. Você tenta se envolver, mas perde o ânimo. Tenta insistir, mas não consegue continuar. Tenta recuperar a motivação antiga, mas ela não volta. Esse esgotamento não é apenas emocional, é espiritual. É o Espírito Santo encerrando um ciclo dentro de você antes de abrir a porta do próximo.
Esse tipo de cansaço também expõe verdades que você tentava ignorar. Ele mostra que certas relações já não sustentam o seu crescimento, que certos lugares já não alimentam sua fé, que certas atividades drenam mais do que edificam, que certos projetos roubam sua paz em vez de ampliá-la, que certos ambientes exigem esforço constante para manter uma versão de você que Deus já está transformando. O cansaço revela que há algo errado na estrutura, não apenas no seu ânimo. E existe uma sabedoria profunda nesse sinal. Quando você não tem mais força para continuar na direção errada, você finalmente abre espaço para perceber a direção certa. A exaustão interna não é punição, é libertação. É o fim de uma temporada tentando te avisar que existe outra prestes a começar. É Deus tirando sua energia daquilo que não te leva aonde Ele quer te levar. Ele sabe que, se a força permanecesse, você talvez nunca mudaria. Esse esgotamento também serve para quebrar o orgulho do controle. Muitas vezes, você acredita que precisa se manter firme por si mesmo, que não pode parar, que não pode enfraquecer, que não pode falhar. E o Espírito Santo usa a experiência do cansaço para mostrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Ele retira a força humana para que você dependa da força espiritual. Ele permite o enfraquecimento exterior para revelar o fortalecimento interior. Ele deixa você sentir que chegou ao limite, não para te destruir, mas para te reposicionar. Quando esse cansaço espiritual aparece, observe. As coisas que drenam ficam mais pesadas, enquanto as coisas que pertencem ao seu propósito começam a gerar paz. O que é do passado perde brilho. O que é do futuro começa a despertar interesse. O que é do velho ciclo exige esforço. O que é da nova porta exige entrega. Esse contraste é uma das maneiras mais claras pelas quais o Espírito Santo te guia. E quando você percebe que esse cansaço não é falha, mas direção, tudo muda. Você deixa de lutar contra o que não anda. Deixa de insistir no que cansa. Deixa de sustentar o que te desgasta. Porque entende que existe algo maior sendo preparado. Uma porta que está quase se abrindo. Um ambiente em que sua alma não se esgota, mas floresce. Agora que esse sinal foi revelado, chegamos ao ponto em que o Espírito começa a acelerar processos e confirmações rápidas. A aceleração espiritual. Quando portas que antes não se moviam começam a avançar rápido demais para ser coincidência. Há momentos na vida espiritual em que tudo parece andar devagar demais. Você ora, espera, insiste, persevera e sente como se nada saísse do lugar. Durante meses, talvez anos, você tenta mover uma única porta e ela permanece imóvel. Mas quando o Espírito Santo decide intervir, algo muda na velocidade do processo. Portas que nunca se abriram começam a se movimentar com rapidez incomum. Caminhos que pareciam trancados começam a ceder diante de você. Respostas que demoravam a chegar começam a surgir quase sem esforço. E, quando esse ciclo de aceleração começa, você sabe, não é coincidência. É Deus dizendo que o tempo da espera está chegando ao fim. A aceleração espiritual acontece quando o propósito encontra o tempo certo. Deus nunca se atrasa, mas Ele também nunca adianta portas que ainda não podem ser sustentadas. Quando Ele percebe que seu coração amadureceu, que ciclos foram rompidos, que alinhamentos foram estabelecidos e que sua identidade está firmada, Ele coloca velocidade onde antes havia estagnação. Não é um movimento emocional, é um movimento profético. A aceleração é um dos sinais mais fortes de que Deus está liberando você para entrar em algo novo. Esse padrão acontece repetidamente nas Escrituras. Olhe para a vida de José. Ele viveu anos de injustiça, rejeição e invisibilidade. Tudo era lento, demorado, cansativo. Mas quando Deus decidiu mudar sua estação, a transformação foi tão rápida que parecia impossível. De prisioneiro a governador do Egito em um único dia. Nenhum processo humano justificaria isso. Foi aceleração divina. Quando Deus abriu a porta, ninguém conseguiu retardar. Observe também a vida de Esther. Ela vivia num ambiente de incerteza, medo e risco. Mas quando o Espírito de Deus moveu o cenário,
as coisas começaram a acontecer em sequência. O favor veio rápido, o decreto mudou rápido, a revelação chegou rápido, o livramento aconteceu rápido. Quando o propósito se alinhou ao tempo, o céu acelerou tudo. Essa é a marca da intervenção divina. O que antes era impossível começa a se tornar inevitável. O mesmo acontece hoje. Quando Deus está prestes a abrir portas que ficaram fechadas por muito tempo, Ele começa a acelerar áreas específicas da sua vida. Conversas importantes começam a fluir. Pessoas que nunca te notaram começam a se aproximar. Soluções que eram complexas se tornam claras. Oportunidades que estavam distantes surgem quase naturalmente. Situações que você tentava movimentar há anos começam a se resolver como se o céu tivesse destravado um mecanismo espiritual. Essa aceleração também se manifesta em você. Sua clareza aumenta, sua coragem cresce, seu discernimento fica afiado. O que antes parecia difícil, agora se torna natural. Você sente mais energia, mais direção, mais firmeza. Não é empolgação emocional, é um alinhamento interno provocando movimento externo. Quando o Espírito Santo acelera, a alma acompanha. E existe um detalhe importante. A aceleração é sempre proporcional ao propósito. Quanto maior a porta, maior o movimento espiritual. É por isso que, às vezes, a aceleração parece até desconfortável. Mudanças que levariam anos começam a acontecer em dias. Decisões que você adiava por medo se tornam urgentes no coração. Ideias que ficavam adormecidas começam a se despertar com força. Pessoas que estavam à sua volta há anos, sem impacto, de repente se tornam chaves. Nada disso é aleatório. A aceleração também revela algo essencial. Quando Deus coloca velocidade em sua vida, Ele não está apenas abrindo portas, Ele está recuperando tempo. Tempo que você perdeu por medo, por dor, por ciclos quebrados, por amizades incorretas, por ambientes limitadores. Deus não te faz voltar ao passado, mas faz o futuro avançar em sua direção. Neste momento do roteiro, é essencial ativar o envolvimento do público e criar unidade espiritual na comunidade. Por isso aqui está o convite que você pediu, de forma natural e integrada ao conteúdo. Se essa mensagem está falando com você, e se você sente que Deus está acelerando algo na sua vida, escreva nos comentários: "Eu abraço o movimento de Deus". Essa frase funciona como declaração, posicionamento e profecia pessoal. Ela ativa o engajamento e desperta o pertencimento. E agora que você reconheceu esse quinto sinal, chegamos ao ponto em que Deus começa a confirmar repetidamente o caminho, para que você não tenha dúvidas da porta que está se abrindo diante de você. A confirmação multiplicada. Quando Deus fala em repetição, para que você não tenha dúvidas da porta que está se abrindo. Há um movimento espiritual que se torna impossível de ignorar quando Deus está abrindo uma porta importante. A repetição. É quando o Espírito Santo começa a enviar o mesmo sinal, a mesma mensagem, a mesma percepção por diferentes caminhos, pessoas e situações. É quando você pensa que algo foi apenas coincidência, até que acontece de novo, e de novo, e de novo. Até que não haja mais como negar. O céu está falando, a direção está clara, a porta está se movendo. Essa confirmação repetida é uma das maneiras mais amorosas e intencionais pelas quais Deus remove a dúvida do coração. Ele sabe que você já viveu decepções, já fez escolhas precipitadas, já acreditou em caminhos que não eram dele, já se feriu tentando abrir portas que não estavam no tempo certo. Ele sabe que muitas vezes a sua fé foi marcada por frustrações. Por isso, quando chega o tempo de uma porta verdadeira se abrir, Ele envia confirmações múltiplas para que você caminhe com segurança, sem medo de errar. Esse padrão aparece claramente na Bíblia. Gideão é o exemplo mais emblemático disso. Ele não pediu uma confirmação por incredulidade, mas por responsabilidade espiritual. Ele sabia que o que Deus estava pedindo exigia coragem, risco e obediência total. Então pediu um sinal, e Deus confirmou. Ainda inseguro,
pediu novamente. E Deus confirmou outra vez. Até que ele entendeu que não estava sendo guiado por emoção, mas pelo Espírito do Senhor. A repetição não era sinal de fraqueza, era sinal de direção. Esse princípio continua funcionando da mesma forma hoje. Quando o Espírito Santo quer que você saiba que um caminho é dele, ele repete. Você ouve a mesma palavra em lugares diferentes. Uma frase que te marcou aparece em uma pregação, depois em uma conversa, depois em uma leitura aleatória. Um pensamento que parecia isolado começa a surgir com frequência incomum. Uma oportunidade que parecia distante começa a ser mencionada diversas vezes por pessoas que nem se conhecem. Uma visão que você teve no coração é reafirmada por acontecimentos pequenos e precisos. Tudo converge para a mesma direção. Essas confirmações múltiplas têm um propósito claro: impedir que você volte atrás. Deus sabe que a dúvida é capaz de paralisar. Ele sabe que o medo tenta roubar aquilo que ele está construindo. E por isso, ele satura sua vida com repetição espiritual até que o seu espírito tenha certeza. Ele não fala apenas uma vez, ele fala até que você entenda. Ele não dá apenas um sinal, ele dá vários. Ele não move apenas uma peça, ele move todas que forem necessárias para que você caminhe com convicção. Também acontece que a confirmação multiplicada revela quando algo não é para você. Da mesma forma que Deus repete sinais para guiar, ele também repete bloqueios para proteger. Você tenta avançar em um caminho e surge um impedimento. Tenta outra vez e aparece um segundo. Insiste e algo trava de novo. Não é azar, não é incompetência, não é coincidência. É proteção divina em repetição. Uma porta que não é do propósito nunca ficará estável. Sempre apresentará desencontros, desconexões e desgaste. E Deus usa essa repetição para preservar sua história de desvios. A confirmação multiplicada também pode se manifestar na sua própria percepção interna. Você acorda com a mesma impressão por vários dias. Uma certeza silenciosa começa a crescer. Uma direção que parecia fraca ganha força. Isso não é imaginação. É o Espírito Santo amadurecendo a revelação dentro de você. Ele trabalha por camadas, por repetição, por reforço espiritual. Quanto mais ele repete, mais seu espírito reconhece. Quanto mais reconhece, mais confia. Quanto mais confia, menos teme. E há algo ainda mais profundo. Quando Deus começa a confirmar algo repetidamente, é porque Ele está preparando você para uma mudança que exigirá fé para ser sustentada. Ele não confirma apenas para você entrar, ele confirma para você permanecer. Porque não basta atravessar uma porta, é preciso estar fortalecido para viver o que há depois dela. A confirmação é semente de estabilidade futura. Além disso, a repetição divina sempre traz coerência. Deus não se contradiz. Ele não manda sinais confusos. Ele não brinca com o seu coração. Quando ele confirma, tudo aponta para o mesmo lugar. Tudo converge. Tudo se harmoniza. Tudo se conecta. Não é um amontoado de sinais aleatórios. É uma sinfonia espiritual, onde cada instrumento toca a mesma melodia. O que ele preparou está chegando. Quando você começa a perceber esses sinais em sequência, é sinal de que a porta já não está apenas se movendo, ela está quase se abrindo. E é nesse ponto da jornada que um dos sinais mais profundos aparece. A paz interna que antecede o milagre. A paz que antecede o milagre. Quando o coração descansa, antes mesmo da porta se abrir. Há algo profundamente espiritual e quase indescritível que acontece quando Deus está prestes a abrir uma porta importante na vida de alguém. Antes que o cenário mude, antes que a resposta chegue, antes que a oportunidade se manifeste, o Espírito Santo libera uma paz que não combina com a situação. É uma tranquilidade que desafia a lógica, uma serenidade que não depende de circunstâncias favoráveis, um descanso que surge mesmo quando tudo ao redor ainda parece confuso. Essa paz é um dos sinais mais fortes de que o milagre já começou. Essa experiência não é emoção, não é animação, não é pensamento positivo, não é otimismo superficial.
É um movimento interno, silencioso e profundo, como se Deus estivesse dizendo ao seu espírito: esteja em paz, eu já comecei. É como se, mesmo antes da porta se abrir diante dos seus olhos, o céu já tivesse destravado o que precisava ser movido. É a assinatura divina de que a vitória já está em andamento. A Bíblia revela esse padrão de forma muito clara. Antes de Jesus chegar ao túmulo de Lázaro, Marta e Maria estavam cercadas por tristeza, dor e expectativa frustrada. Mas quando Jesus declarou que Lázaro viveria, algo mudou no ambiente espiritual. A situação natural ainda era a mesma. O corpo ainda estava ali, a pedra ainda estava fechada, as pessoas ainda choravam, mas a palavra liberada trouxe paz. Uma paz que antecedeu o milagre. A paz chegou antes da ressurreição, porque quando Deus decide agir, a realidade espiritual se manifesta antes da realidade visível. Essa paz também é mencionada quando Jesus acalma a tempestade. A ordem de parar os ventos não apenas silenciosa o mar, mas acalmou o coração dos discípulos. A presença dele revelou uma paz que não dependia da situação. Mesmo antes do vento parar, a paz já estava ali, porque a presença dele garantia o resultado. A paz sempre chega antes da porta abrir, porque ela é o selo do Espírito Santo sobre aquilo que Deus já decidiu fazer. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez, no meio de situações que ainda não mudaram, você percebe um descanso interno que não faz sentido. Talvez, apesar das incertezas, seu espírito esteja estável. Talvez, mesmo sem ver sinais externos, você esteja sentindo uma firmeza que não sabe explicar. Essa paz não é ilusória. Ela é o indício mais seguro de que Deus está movendo algo que seus olhos ainda não enxergam. O mais impressionante é que essa paz não depende de ambientes seguros. Ela pode surgir em cenários difíceis. Ela pode aparecer enquanto você espera um diagnóstico, enquanto aguarda uma resposta importante, enquanto enfrenta limitações financeiras, enquanto atravessa um momento emocional delicado. A paz não ignora a realidade. Ela simplesmente não é limitada por ela. É como se Deus estivesse blindando o seu espírito para que você não seja abalado pelo processo. Esse descanso interior também cumpre uma função essencial. Ele protege você de tomar decisões precipitadas. Quando a paz chega, ela te impede de agir pelo desespero. Ela te segura quando você está prestes a tentar resolver tudo com suas próprias mãos. Ela te lembra que você não precisa forçar portas que Deus está abrindo. Ela te contém, te acalma e te guarda. A paz é mais do que um sinal. É um escudo espiritual. A paz que antecede o milagre também prepara a sua mente para receber aquilo que você tanto esperou. Muitos pedem por portas abertas, mas não estão emocionalmente prontos para vivê-las. A paz organiza o seu interior, alinha seus pensamentos, fortalece sua fé e amplia sua visão. Ela te prepara para entrar, permanecer e prosperar dentro daquilo que Deus vai entregar. Essa paz também é um divisor de águas, porque, quando ela chega, você deixa de lutar contra o processo. Você entende que não precisa mais correr para todos os lados. Você para de tentar consertar o que não depende de você. Você sente o Espírito dizendo, de maneira silenciosa, confie. Essa confiança nasce da paz, e essa paz nasce da presença. E quando essa presença acalma seu coração antes do milagre acontecer, significa que tudo está pronto para o próximo movimento. A porta, enfim, se abrir. O próximo capítulo é o ápice da jornada espiritual. O momento em que Deus age de forma tão clara, tão forte e tão transformadora, que nenhuma dúvida permanece. Quando Deus diz, agora é o tempo, nenhuma porta permanece fechada. Há um instante na caminhada espiritual, em que tudo o que antes parecia distante, finalmente começa a fazer sentido. Um instante em que a espera deixa de ser apenas espera e se revela como preparação. Um instante em que o que você interpretou como silêncio se revela como estratégia. Um instante em que cada desconforto, cada ruptura, cada alinhamento, cada cansaço e cada confirmação se encaixa como peças que o próprio Deus estava organizando
enquanto você acreditava que nada estava acontecendo. Esse instante é quando o Espírito Santo declara no Espírito: agora é o tempo. Quando Deus decide abrir uma porta, Ele não apenas destranca, Ele rompe, Ele derruba barreiras, Ele desfaz impedimentos, Ele desvia ataques, Ele interrompe ciclos, Ele muda ambientes, Ele movimenta pessoas, Ele acelera processos, Ele ilumina caminhos, Ele fortalece seu interior, Ele prepara o seu coração. E então, no momento exato, Ele te coloca diante daquilo que antes parecia inalcançável. Porque portas espirituais não se abrem por força humana, nem por lógica, nem por esforço. Portas espirituais se abrem por decreto divino. E quando esse decreto chega, nada, absolutamente nada, consegue impedir. A abertura de uma porta de Deus raramente é apenas sobre oportunidade. Ela é sobre propósito. Quando o Espírito abre uma porta, ele não está apenas mudando sua realidade exterior. Ele está confirmando algo interno, confirmando que você está pronto, confirmando que você amadureceu, confirmando que você sobreviveu a processos que tentaram apagar sua fé, confirmando que você não desistiu quando tudo dizia para parar, confirmando que sua história não será definida pelo que foi fechado, mas pelo que Deus decidiu abrir. Esse é o ponto em que seu espírito começa a reconhecer que as portas que estavam fechadas não eram obstáculos finais, mas proteções temporárias. Portas que ficaram trancadas, porque Deus estava guardando você de caminhos que te atrasariam. Portas que permaneceram fechadas, porque o seu coração ainda não tinha estrutura para atravessá-las. Portas que você insistiu por muito tempo e que Deus manteve fechadas porque havia algo muito maior preparado. Cada porta fechada se torna, na perspectiva do céu, um desvio para a porta certa. Quando a porta finalmente se abre, você percebe que não foi apenas uma mudança no externo, mas uma mudança em você. Uma confiança nova toma o lugar do medo. Uma clareza nova substitui a dúvida. Uma força nova se manifesta onde antes havia cansaço. E você entende que não está entrando apenas em uma oportunidade, mas em uma nova fase de vida. Uma fase em que Deus vai usar tudo o que te feriu para te fortalecer. Uma fase em que Ele vai transformar perdas em testemunhos. Uma fase em que Ele vai te conduzir a lugares que antes pareciam impossíveis. E quando essa porta se abrir, porque ela vai se abrir, lembre-se do que te trouxe até aqui. Lembre-se do desconforto que te despertou. Lembre-se dos ciclos rompidos que te libertaram. Lembre-se dos alinhamentos que apontaram o caminho. Lembre-se do cansaço que te redirecionou. Lembre-se da aceleração que confirmou. Lembre-se da paz que precedeu. Todos esses sinais não foram apenas momentos isolados. Foram evidências de que Deus estava movendo, mesmo quando você achava que não estava vendo. A porta que Deus abre não é apenas uma passagem. É um marco. Uma mudança de estação, uma resposta, uma cura, uma restauração, uma virada de história. E quando você atravessa essa porta, leva consigo tudo o que o Espírito Santo construiu dentro de você durante o processo. É isso que te sustenta no novo. É isso que te mantém firme quando os desafios aparecem. É isso que te dá a profundidade espiritual para permanecer onde Deus te colocou. Se esta palavra edificou sua vida, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa direção e se inscreva no canal para continuar caminhando em profundidade na presença do Espírito Santo. Esses pequenos gestos ajudam esta mensagem a alcançar quem está orando por uma resposta, quem está buscando clareza, quem está cansado de portas fechadas e precisa lembrar que Deus ainda abre caminhos onde não existe passagem. Que você caminhe em fé, em sensibilidade e em discernimento. Porque quando Deus diz agora é o tempo, nenhuma porta permanece fechada.